Olá, amigos telespectadores e internautas. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos saúda é o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, uma luz para o seu retorno às raízes judaicas do primeiro século da Era Comum. Nós estamos falando em nosso programa agora, nos aprofundando mais sobre Yeshua. E no último programa eu falava um pouquinho com respeito de como saber o momento da vinda de Yeshua e identificando, inclusive, através das profecias bíblicas. E na ocasião também deixei a vocês um meio de conhecer se um profeta é verdadeiro ou não. E eu disse para vocês, baseado em Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, que o nosso povo sabe como identificar um profeta. E profetas que surgem fora do nosso povo estão fora do contexto bíblico, porque o texto diz: se algum profeta ou sonhador de sonhos surgir no meio de vós, não fora. Quando um profeta surge no meio do nosso povo, do povo de Israel, do povo que ensina a Torá, que crê na Torá, então a gente tem que esperar. É claro, ele vai ter que fazer sinais, prodígios, dar profecias e estas se cumprirem, claro, para identificá-lo primeiramente, se ele é um profeta, se ele não é apenas um curioso que está se dizendo profeta. Mas se acontecer as previsões dele, os vaticínios dele, então o próximo passo é esperar para ver o que ele vai ensinar. Se esse profeta ou sonhador de sonho ensinar de acordo com a Torá, ele é digno de credibilidade. Então, vamos ver o que ele vai ensinar. Mas se ele ensinar contra a Torá, ensinamentos de origem pagã ou assimilados do paganismo, copiados do paganismo, adaptados do paganismo, nós não vamos crer. Até falando nesses ensinamentos adaptados do paganismo, a gente tem, por exemplo, a questão da imortalidade da alma, a questão da reencarnação, não é? E outros tantos de ensinamentos aí presentes hoje que sua origem é pagã e que nós não podemos aceitar. Então, continuando aqui o nosso tema de identificar a Yeshua, a gente vê que Yeshua veio introduzindo a nova aliança, a profecia de Jeremias 31, 31 a 33. E nesse momento aqui ele ordena aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém o recebimento de Ruach HaKodesh. E a gente falava também que naquele momento em Jerusalém, na festa de Shavuot ou Pentecostes, haviam judeus advindos de várias partes. Vamos ver se nós encontramos aqui no livro de Atos, que haviam então judeus advindos de várias partes. O texto aqui de Atos, capítulo 2, capítulo 2, no versículo 9, fala, no versículo 5, fala: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, naquela época, naquele momento, naquele grande encontro festivos, que era a festa de Shavuot ou Pentecostes, estavam presentes judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu naquela época. E, correndo aquela voz, ali a concessão do Ruach, aos Talmidim de Yeshua, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Então, aquelas pessoas advindas de outros países, de outras cidades, fora de Eretz Israel, ouvia os apóstolos falando na língua deles. Obviamente, uma obra do Espírito de Ruach HaKodesh, que eles não estudavam, né? O verso 7 diz, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então aquilo era a obra que era exatamente o que Yeshua mandou. Espere em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses de Creta e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então ali Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar, ele faz menção à profecia de Joel para explicar o que estava acontecendo ali, que de certa forma era uma confusão, porque os apóstolos, varões galileus, gente simples, falando na língua deles, então era uma grande confusão. E Pedro, Kefa, então explica o que estava ocorrendo, que era o derramamento do Espírito Santo. E Pedro, então, passa a falar a respeito de Yeshua, identificando Yeshua como Messias. Ele diz o seguinte, varões israelitas, escutai estas palavras. A Yeshua, o Nazareno, Nezarim, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Veja bem, o que eu acabei de falar para vocês, como é que um profeta, primeiramente, ele era identificado como profeta? Ele tinha que fazer sinais. E aqui está, olha, veja bem, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. E aí então ele fala da morte de Yeshua, né, que vós o tomaste, o crucificastes, obviamente pelas mãos de injustos. Está aqui no versículo 23, dizendo que isso aconteceu pela mão dos gentios, de injustos, né? E o versículo 24 diz assim, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então agora aqui é Pedro, cheio de Ruach HaKodesh, fala do quê? Da ressurreição de Yeshua, ao qual Deus ressuscitou. E fala ele aqui que as amarras da morte, né, foram soltas e que ele, não era possível que ele fosse retido na sepultura. E nesta passagem, então, Pedro cita a profecia e diz o seguinte, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Agora, prestem bem atenção no versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades. Hades é o termo grego para sepultura, para o termo hebraico Sheol. Hades é a sepultura. Não deixarás a minha alma, a minha vida, o meu ser no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Ou seja, a profecia está dizendo que Yeshua não seria destruído no pó da terra. Deus não ia deixar que o seu corpo, que o seu ser fosse corrompido, fosse destruído. E continua dizendo: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que foi quem falou essas palavras, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então é óbvio que Davi, quando ele disse que ele não ia ficar na sepultura, no Hades, que ele não ia ser corrompido, obviamente que ele estava falando de outro, não era dele. Porque ele morreu, Pedro, Kefa, fala, não é referindo-se a ele próprio, porque ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está até hoje entre nós. Mas o verso 30, Kefa então esclarece. Lembramos que Pedro estava se dirigindo a toda aquela multidão de pessoas que estava reunida em Jerusalém para a celebração de Shavuot, de Pentecostes. Então Pedro continua dizendo, falando de Davi: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Mashiach para o assentar sobre o seu trono. Então, Kefa Rachalia fala aqui que Davi estava fazendo menção do Mashiach, porque ele, o próprio Davi, morreu e foi sepultado. Nesta previsão, verso 31 de Atos 2, disse da ressurreição de Mashiach, que a sua alma, o seu ser, não foi deixado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Isso fala da ressurreição de Mashiach. Isso cumpre a profecia de Davi. Deus ressuscitou a este Yeshua, do que todos nós somos testemunhas. Muito importante isso. Deus ressuscitou Mashiach. Hoje há segmentos religiosos, especialmente no Brasil, que nega a ressurreição de Yeshua. E por que negar a ressurreição de Yeshua? Para ficar bem com segmentos ou com ensinamentos rabínicos. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Continue conosco.